Fala galera, tudo certo aí? Boa noite. Bom, vamos continuar falando aí um pouquinho mais aí da Mesopotâmia, né? Um assunto que a gente já tinha começado a falar no vídeo anterior, então vamos dar prosseguimento, né? Entender que aquela região, né, da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né, na região que hoje fica ali o atual Iraque, né, galera? Se desenvolveu o que a gente chama aí de escrita cuneiforme, certo? Que é aquela forma, né, de representar simbólica ali, que traz aí a lógica dos ideogramas, é como se fossem pequenas ideias, né? Melhor, ideograma não, desculpa, ideográfica, né? São pequenos símbolos, tá? Que representam ali momentos, né, do cotidiano, questões ali vivenciadas pelos povos da antiguidade, ou melhor, da pré-história, né? Bom, cada símbolo ali representa uma ideia. Então, uma escrita cuneiforme, né, feita ali nas estelas, né, nas pedras, muitas vezes. Cada símbolo representa, então, uma ideia, tá? Interessante destacar, né, pessoal, que essas civilizações antigas, né, mais antigas, a gente não pode esquecer que o Estado é um ponto importante, né? O Estado é teocrático, é um Estado primitivo, um Estado ali que é ancorado na figura do faraó, do patese, e esse Estado, ele vai, da onde emana justamente aí o poder, né? Então, grande parte do que se desenvolve na região ali da Mesopotâmia amparado, né, legitimado, tem por trás esse Estado forte, teocrático, né? Então, o patese é como se fosse ali o próprio Deus, né? Então, tudo que vai aparecer ali, por exemplo, as construções, né, a arte, de certa forma vai estar atrelado aí a esse Estado, né? Esse Estado forte, esse Estado que mantém o controle dos camponeses ali, dos servos, né? Então, os palácios, né, os zigurates, né, tudo isso aí está relacionado ao papel que o Estado tem, certo? Então, claro, e naquela região, né, da Mesopotâmia, a gente não pode esquecer dos famosos jardins suspensos, né, que lá no Império do Nabucodonosor, né, o segundo, né, ali por volta do século 6 a.C., né, ele vai construir ali andares, né, com folhagens locais, né, com arbustos locais, e que vai dar a impressão, vários andares, né, vários degraus, e que vai dar a impressão que é um jardim suspenso, né, vai dar a impressão que é um jardim ali construído com uma certa elevação e tudo mais, né. Então considerado aí uma das 7 maravilhas do mundo, né, os famosos jardins suspensos da Babilônia, né, um caráter como se eles estivessem justamente flutuando, tá, eram espaços ali, né, construídos numa forma ali nos terraços, né, que eles tinham na época, né, então parecia uma espécie de montanha verde, né, artificial, né, muito, muito bonito ali, e que existem registros que comprovam de fato que isso existiu, né, então é muito, muito interessante, tá, registros inclusive dos gregos, né, que colocam aí que fazem referência a esses jardins suspensos, né, Estrabão e Diodoro, né, os gregos que referenciam esses jardins aí, certo? A famosa Torre de Babel, né, que também é um exemplo ali hebreu, né, da Bíblia, seria aí uma construção daquele período ali, certo? Então, referenciada na Bíblia, tá? Bom, esses babilônios, né, galera, é importante a gente falar, os mesopotâmios, tá? Eles tinham aí um amplo conhecimento de astronomia, né? Então eles de fato sabiam, por exemplo, diferenciar um planeta, né, de uma estrela, certo? Com relação à religião, né, eles eram politeístas, né, e os deuses aí se configuravam como representantes aí, ou melhor, os deuses eram as figuras naturais, né, que apareciam para eles. Então o Sol, né, por exemplo, a Lua, né, existia a deusa da colheita, o deus da guerra, né, os deuses aí, muitos dos deuses também eram ligados aí aos próprios animais ali, tá?
e politeístas, né? E, claro, né, os sacerdotes, eles vão ter a função aí de dominar essa religião, né? Essa religião da Mesopotâmia. Então, os sacerdotes é uma casta muito importante aí no mundo antigo, certo? E que vão então serão, né, serão os responsáveis por ter aí esse domínio, tá? Essa casta que vai dominar e legitimar, de certa forma, essa religião ali dos mesopotâmios, tá? Então, isso aqui é um pouquinho aí esse finalzinho aí, tem outro vídeo sobre Mesopotâmia, dá uma procurada aí, o vídeo 2, né, que fala um pouquinho melhor sobre a Mesopotâmia, tá? Dá mais características dessa região, tá certo? Esse aqui só foi para finalizar mesmo, tá? Bom, é isso, galera. Se você gosta desse estilo, né, de vídeo, você pode nos ajudar, certo? Dando aí, curtindo o vídeo, né, se inscrevendo no canal, e a gente vai se falando por aqui, tá certo? Bom, muito obrigado, agradeço a vocês todos aí pela presença aqui no canal, e nos falamos aí então numa próxima oportunidade, tá bom? Falou, galera, até mais e tchau, tchau.